Meus pais deram a casa que comprei para eles para minha irmã. Então, parei de pagar a hipoteca e a casa foi leiloada pelo banco. Sou um homem de 28 anos e estava pagando a hipoteca de uma casa que comprei para meus pais, apenas para descobrir que a deram de presente para minha irmã de 25 anos. Pior ainda, nem se deram ao trabalho de me avisar. Sempre soube que meus pais amavam mais minha irmã do que a mim, mas não imaginava que isso chegaria a esse ponto. Meus pais têm um amor tóxico e profundo por minha irmã, mas infelizmente não têm nada para mim. Como o mais velho de 2 irmãos, sempre tiveram maiores expectativas comigo, enquanto me ensinaram desde cedo um senso de responsabilidade. Minha irmã mais nova, Perry, era tratada como uma princesa, não exatamente como uma princesa, porque meus pais não tinham muitos recursos, mas ela sempre conseguia o que queria. Meus pais não tinham expectativas acadêmicas para ela, ela podia explorar suas paixões e hobbies, enquanto eu estava mergulhado nos estudos. Sempre foi assim. Meus pais não eram exatamente sutis sobre suas expectativas comigo, deixavam claro que eu deveria construir uma carreira sólida, não podia falhar nos meus estudos. Depois que me formei no ensino médio, meus pais pegaram empréstimos e gastaram suas economias para pagar a minha escola técnica. Sugeri que, ao invés de gastar as economias, pegassem um empréstimo para minha educação e eu pagaria depois de conseguir um emprego. Meus pais se opuseram ao empréstimo pelos altos juros, disseram que teria que pagar 1,5 vezes o valor principal. Eu era muito jovem para entender as complexidades de um empréstimo, pensei que se meus pais dissessem, deveria ser o certo. Eu tinha apenas 18 anos na época e pouco sabia que estavam me salvando da carga de um empréstimo, só para se aproveitarem de mim. Logo depois de terminar a universidade, consegui um bom emprego no setor tecnológico, exatamente o que eles queriam para mim. Sem dúvida, estavam orgulhosos de mim, mas sempre me senti como uma mercadoria, como se tivessem investido em mim esperando algo em troca. Nunca perdiam a oportunidade de dizer: nós sacrificamos tanto por você, não esqueça, não se esqueça de suas raízes, de onde você vem. No começo parecia inofensivo, sentia que só queriam me manter humilde, mas com o tempo percebi que era manipulação emocional. O chantagem emocional é a especialidade deles. À medida que comecei a trabalhar, a pressão aumentou. Toda vez que eu os visitava, meu pai insinuava como eu não devia esquecer que gastaram suas economias para pagar a minha universidade e como eu deveria trabalhar duro para retribuir seus sacrifícios. Sabia que meus pais precisavam de uma casa, eles haviam economizado por muitos anos, mas gastaram esse dinheiro na minha educação. Lembro que eu estava começando minha carreira, nem sequer tinha completado 1 ano no meu trabalho quando fui passar férias em casa. Durante o jantar, meu pai me olhou fixamente nos olhos e disse: nós fizemos a nossa parte ao pagar sua educação. Agora é a sua vez, você deveria planejar logo comprar uma casa para nós, não podemos viver alugando para sempre, certo? Eu senti um nó no estômago quando ele disse isso. Sabia que esperavam que eu comprasse uma casa para eles, mas não tão cedo. Eu nem sequer havia completado 1 ano no meu trabalho, ainda dividia um apartamento com 2 colegas porque não podia pagar um para mim sozinho, e meus pais já estavam me pedindo para comprar uma casa para eles. Como assim? Protestei: pai, acabei de começar meu trabalho, nem consigo pagar o aluguel de um apartamento para mim, como você espera um compromisso financeiro tão grande de mim? Ele disse que não estava pedindo imediatamente, mas estava plantando a ideia na minha cabeça para que eu pudesse planejá-la e trabalhar duro para realizá-la. Minha mãe interveio com uma voz doce e disfarçadamente manipuladora: nós pagamos sua faculdade, sem nós você não estaria onde está agora, pense nisso como uma forma de nos pagar de volta. Eu não tive coragem de discutir. Eles não estavam errados, eu estava onde estava graças aos sacrifícios deles, mas às vezes seus sermões eram demais para suportar, e eu queria gritar: quem te pediu para fazer isso por mim? Mas não tive coragem de enfrentar meus pais. Mantive uma distância razoável deles e só respondia às ligações quando era urgente. Visitar eles estava fora de questão depois daquela conversa na mesa. Usei meu trabalho como desculpa para evitá-los, no entanto, a obrigação de comprar uma casa para eles permanecia permanentemente na minha mente. Então, após 5 anos de trabalho árduo e economia, cedi. Comprei uma casa para meus pais, uma casa modesta e bonita em um bairro tranquilo. Não era extravagante, mas era confortável. Tudo parecia estar bem. Pensei que era o mínimo que eu poderia fazer pelos meus pais depois de tudo o que fizeram por mim. Eu paguei a hipoteca durante 3 anos, até pagava um pouco mais para quitá-la antes do prazo. Eu tinha outros planos na vida. Eu quero comprar minha própria casa, viajar, formar uma família, etc. Não posso ter esse empréstimo indefinidamente.
Depois de comprar a casa para eles, meus pais pararam de me incomodar com o tema de que me ajudaram. Eles mostravam a casa orgulhosamente para os amigos e familiares, se gabando de que o investimento deles havia dado frutos. Não me incomodava, mas também não fechou a lacuna entre nós. Continuava mantendo distância e não os visitava com frequência. Há 2 dias, decidi visitar meus pais depois de estar ausente devido ao trabalho por meses. Não avisei ninguém, queria surpreendê-los, mas havia uma surpresa me esperando quando cheguei à porta de casa. Vi o carro de Perry estacionado. Pensei que ela estava de visita e fiquei feliz com a ideia de um encontro familiar. Perry havia se casado e se mudado quando meus pais ainda moravam na casa alugada. Já fazia anos desde a última vez que a vi, em seu casamento. Toquei a campainha e Perry abriu a porta de pijama. Pensei que ela ficaria pouco tempo. Nos cumprimentamos e abraçamos, e então ela me perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Respondi brincando: "Poderia te perguntar a mesma coisa." Entrei na casa e perguntei onde estavam minha mãe e meu pai. Ela se sentou no sofá e respondeu casualmente: "Ah, eles se mudaram." Fiquei paralisado. Se mudaram? O que você quer dizer com se mudaram? Esta é a casa deles. Perry deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Parece que não te contaram. Na verdade, eles me deram a casa. Agora eu moro aqui. Senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Eles me deram a casa que eu estive pagando. Sim, disse ela com indiferença, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mãe e pai disseram que eu precisava mais. Você sabe, estou planejando ter um bebê em breve e eles acharam que eu deveria ficar com a casa. Eu estava atônito. Perguntei onde eles estavam morando agora. Ela respondeu: "Estão alugando um apartamento do outro lado da cidade", como se fosse a coisa mais normal do mundo. Saí sem dizer uma palavra, com a cabeça cheia de raiva, e dirigi diretamente até o novo apartamento deles, sem me importar se estava chegando sem avisar. Quando minha mãe abriu a porta, não perdi tempo e disse: "Que diabos está acontecendo? Perry me disse que você deu a casa para ela, a casa que eu comprei, a casa que eu estive pagando. Pode me explicar?" Minha mãe teve a cara de pau de sorrir como se não fosse grande coisa. "Fique tranquilo, querido, entra. Não achamos que você ficaria chateado." Entrei, mas não me sentei. Eu queria respostas. De alguma forma, minha voz ficou mais alta. "Não acham que eu deveria ser informado? Deixaram a casa que eu comprei, sem sequer falar comigo. Como puderam pensar que não seria importante para mim saber disso?" Minha mãe suspirou, como se eu fosse o irracional. "Bem, pensamos que, como você está indo tão bem, não se importaria. Perry está planejando ter um bebê agora. Você quer que seus sobrinhos nasçam em uma casa alugada e cresçam em um ambiente instável? Agora que eles têm a casa, não precisam se preocupar com aluguel e podem se concentrar em outras coisas, como o bem-estar do filho." Eu explodi. Não me importa onde meus sobrinhos nasçam e cresçam. Não me incomoda que eles vivam em uma casa alugada. Nós moramos em uma. Eu ainda vivo alugado. Além disso, não é problema meu pensar neles. É problema da Perry e do marido dela. Se eles querem estabilidade, ela que arrume um emprego melhor. Ouvindo a confusão, meu pai saiu do quarto e disse: "O que está acontecendo aqui? Ela precisa de segurança financeira, tivemos que dar a casa. Ela não teve as mesmas oportunidades que você, não pagamos a faculdade dela, então ela merece a casa." Eu não acreditava no que estava ouvindo. Isso é o que pais fazem, podem dizer qualquer coisa sem que ninguém os confronte. Respondi: "Não pagaram a faculdade dela porque ela nunca chegou na faculdade. Ela largou o ensino médio. Lembram? Eles se recusaram a entender a gravidade do que fizeram. Continuaram dizendo: "Você é bem-sucedido, pode comprar outra casa." Claro que eu posso, mas será para mim, não para vocês. Eu nem sabia como responder, sentia como se o mundo estivesse desabando. Não conseguia entender a lógica deles. Simplesmente saí do apartamento deles furioso, me registrei em um hotel e estou aqui desde então. Realmente não sei o que fazer. Não posso continuar pagando a hipoteca depois de saber a verdade. Mas como lidar com a situação é um grande desafio. Sei que meus pais não podem pagar a hipoteca, e não tenho dúvidas de que minha irmã também não pode. Este drama aconteceu na sexta-feira, e hoje é domingo. Tenho meu voo de volta na terça-feira. No começo, pensei em reservar um voo imediato e ir embora, mas quando me acalmei, percebi que tinha outras coisas para fazer aqui. Queria verificar quanto restava do empréstimo, já que venho pagando mais do que o normal. Acho que estou adiantado nos pagamentos. Antes da minha visita, perguntei ao meu pai sobre o saldo da hipoteca. Ele disse que precisava verificar com o gerente do banco.
Envie-lhe uma mensagem pedindo para ele me levar ao banco amanhã, assim poderei obter mais detalhes sobre o saldo devedor. Embora eu não queira mais continuar pagando a hipoteca, quero saber o estado atual. Atualização 1. Há mais nessa história e eu estou literalmente tremendo enquanto escrevo isso. Acabamos de sair do banco e o que descobri me deixou em choque. O dinheiro extra que eu estava pagando na hipoteca nunca chegou ao banco. Meu pai só estava pagando a hipoteca real e usava o dinheiro extra para seus próprios gastos, mais especificamente, para pagar o aluguel do seu apartamento. Eu vivi de forma muito frugal todos esses anos, abaixo das minhas possibilidades, para economizar um pouco mais e pagar a hipoteca antes do prazo. Quando o gerente me mostrou os depósitos mensais, eu disse que deveria ser um erro, porque estávamos pagando quase uma vez e meia o valor da hipoteca. Até abri meu histórico de transações para mostrar quanto dinheiro eu estava enviando para meu pai todo mês. Então meu pai interveio e disse: os dados do gerente estão corretos, pagamos apenas o que corresponde à hipoteca. No começo, pensei que meu pai estava confuso, que não entendia a situação, mas então ele me pegou pelo braço e disse: os registros estão corretos, vamos falar sobre isso mais tarde. Eu senti outro golpe, estava tonto, antecipando outra traição. Fiquei sentado, atordoado, enquanto terminávamos a reunião, onde o gerente nos deu detalhes sobre o saldo da hipoteca e outras opções de refinanciamento, etc. Permaneci em silêncio. Assim que o gerente nos deixou sozinhos, meu pai me levou para um canto e me perguntou: por que estamos falando do dinheiro extra que você enviou para a hipoteca? Eu respondi, furioso: claro, para que mais eu enviaria dinheiro extra? Eu te disse que o dinheiro era para a hipoteca. O que ele me disse a seguir me deixou sem palavras. Eu pensei que você estava enviando para nossos gastos. Eu usei para pagar o nosso aluguel. Eu fiquei olhando para ele, depois me sentei, enterrando a cabeça entre as mãos. O que eu faço com meus pais agora? Meu pai se sentou ao meu lado e pediu para eu não fazer um escândalo, dizendo que não era grande coisa. Eu explodi. Não é grande coisa? Você me obrigou a comprar uma casa para vocês e depois deu para a Perry, sem me avisar. Além disso, usou o dinheiro extra da hipoteca para pagar seu aluguel. Deixe-me te dizer, meu pai não é o tipo de homem que fica em silêncio e aceita que o filho o confronte, especialmente em público. Ele respondeu com raiva: não ouse levantar a voz para mim. Você não me fez nenhum favor ao comprar a casa. Eu gastei todas as minhas economias para pagar sua faculdade. Eu não preciso te explicar o que faço com essa casa. Você me enviou o dinheiro e eu paguei a hipoteca no prazo. Qual é o problema? Se eu usei o extra para cobrir nosso aluguel, não é como se estivéssemos pedindo mais. Eu estava furioso com as palavras dele. O extra era para pagar a hipoteca antes, não para financiar o seu novo apartamento. Saí do banco furioso. Enquanto caminhava pela rua, ouvi meu pai gritar meu nome, mas não olhei para trás. Continuei andando até a estação de metrô. Minha mãe me ligou 4 ou 5 vezes e também me enviou uma mensagem pedindo para eu voltar para casa para discutirmos o assunto. Não respondi. Não quero discutir nada. Já tomei uma decisão e farei o que acho certo. Chega de toxicidade. Atualização 2. Desculpem pelos erros de ortografia e gramática na minha última atualização, estava tremendo de raiva. Depois eu tive que editar para tornar a mensagem legível. Também não respondi algumas das perguntas mais comuns que recebi nos comentários. Então, deixe-me abordar primeiro algumas perguntas. Perguntaram se meus pais são asiáticos. Não, não somos. Deixe-me desmentir esse mito. Os asiáticos não são a única comunidade cujos pais pressionam seus filhos até o extremo. Não quero revelar minha etnia, desculpem. Também perguntaram quem era o titular do empréstimo. Bem, o empréstimo estava no nome do meu pai. Eu não confirmei porque queria comprar um carro novo e talvez uma casa em alguns anos, e associar-me a esse empréstimo afetaria meus futuros empréstimos. Agora, me arrependo dessa decisão, porque facilitou a execução do meu plano. Passando para a atualização, no dia seguinte, voltei à minha vida normal. Passou um mês e eu não enviei o dinheiro da hipoteca para meu pai. Como era de se esperar, ele tentou me contactar no primeiro dia do mês, mas eu tinha bloqueado ele. Não só ele, bloqueei também minha mãe, minha irmã e o marido dela. Não quero mais drama na minha vida. Tomei minha decisão, parei de pagar a hipoteca. Não ia deixar que continuassem me manipulando. Se meus pais queriam dar a casa para a Perry, que ela se encarregasse dos pagamentos. Que ela seja responsável. Quando meus pais perceberam o que eu havia feito, ficaram desesperados. Recebi algumas ligações e mensagens de voz de números desconhecidos, talvez usaram os números dos amigos deles, não sei. Era algo como: você não pode simplesmente parar de pagar.
Não temos dinheiro para cobrir a hipoteca. Eu ri por dentro. Bem, já não é mais meu problema. Bloqueei esses números também. Mas isso não foi tudo. 3 dias depois, encontrei meu pai na porta do meu apartamento quando voltei do trabalho. Ele estava furioso e me disse: "Você não pode ir embora assim, sem mais nem menos. Você nos deve. Pagamos sua faculdade. Fizemos quem você é." Eu respondi de imediato: "Já paguei a vocês. Você se dá conta de quanto eu já gastei nessa hipoteca? É mais do que vocês gastaram na minha faculdade. Eu não devo nada." Ele me chamou de ingrato, mas eu cortei a conversa dizendo: "Não. Já não podem mais me fazer sentir culpado. Eu fiz mais do que o suficiente. Não vou pagar a casa, o aluguel, nem nada mais. Vocês tomaram a decisão, agora enfrentem as consequências. Me trataram como uma mercadoria, onde investiram em mim ao me mandar para a faculdade, e agora queriam me espremer a vida inteira. Eu não sou uma mercadoria." Saí do corredor e fui para o meu carro. Não entrei no apartamento porque sabia que ele teria seguido-me atrás e não estava pronto para continuar com o drama. Quando voltei mais tarde naquela noite, ele já tinha ido. Minha mãe tentou me ligar várias vezes com novos números, deixando mensagens de voz desesperadas. Até a Perry me deixou uma mensagem longa com outro número, dizendo que ela precisava da casa para sua futura família e que eu estava sendo egoísta por não ajudar. Egoísta? Eu, que estive pagando por tudo enquanto ela não fazia nada. Não cedia nenhuma de suas manipulações. Estou cansado deles. Cortei todos os laços. Atualização 3. A casa foi vendida em um leilão e a Perry teve que se mudar. Como mencionei antes, a Perry não podia pagar a hipoteca e meus pais já estavam financeiramente apertados, pagando o aluguel do apartamento deles. Eles não conseguiam lidar com a hipoteca, o aluguel e as despesas da casa. Quando parei de fazer os pagamentos, eu sabia que isso aconteceria, era só uma questão de tempo. Depois de quase um ano, descobri que a casa havia sido vendida. Meus pais fizeram de tudo para tentar salvá-la, usando suas economias e retirando dinheiro da aposentadoria, mas não conseguiram. As coisas também ficaram tensas entre a Perry e meus pais. Durante esse tempo, enquanto meus pais lutavam para pagar a hipoteca, pediram para Perry e seu marido contribuírem com 50%, mas ela se recusou, dizendo que a casa era um presente para ela e que eles deveriam assumir o pagamento completo da hipoteca. Foi então que meus pais perceberam o erro que cometeram, mas nesse ponto já era tarde demais. Eu acho que meus pais fizeram a coisa certa ao deixar o banco leiloar e vender a casa, em vez de continuar pagando a hipoteca e permitir que Perry ficasse morando nela sem fazer nada. A casa foi leiloada e meu pai recuperou uma quantidade considerável de dinheiro, parte do pagamento inicial e os pagamentos mensais que ele vinha fazendo durante todos esses anos. Com isso, ele tem mais do que o suficiente para recuperar o que investiu em mim. Eu sei que é meu dinheiro, mas não espero um centavo dele. Não vão me devolver e eu preciso deixar isso ir. Pelo menos agora, eles não podem mais dizer que me fizeram um favor ao pagar minha matrícula universitária. Já lhes paguei esse favor, com juros. Agora, não me sinto culpado por tê-los afastado da minha vida. Pelo que ouvi dos meus primos e tios, meus pais se mudaram para um apartamento menor para reduzir o custo do aluguel. Também guardaram o dinheiro que receberam da venda da casa para a aposentadoria. Eles têm dito a todos que não querem depender de mim na velhice e que estão trabalhando para se garantir sozinhos. Também cortaram todo o apoio financeiro a Perry e disseram que ela deve se virar sozinha com sua família. Sim, ela tentou manipulá-los novamente, dizendo que pagaram minha matrícula universitária e garantiram meu futuro, então também estavam obrigados a garantir o deles. No entanto, agora meus pais voltaram à realidade e não estão cedendo às suas demandas. Bem, fico feliz por eles. Enquanto isso, eu aluguei um apartamento para mim mesmo. Finalmente terei algo de privacidade. Também comecei a economizar para comprar minha própria casa, um lugar que será meu e somente meu. Não é fácil se afastar da família, mas às vezes as pessoas que deveriam te amar mais são as que mais se aproveitam de você. Demorei muito para perceber isso, mas não me arrependo da minha decisão. Família ou não, eu mereço algo melhor do que ser tratado como um caixa eletrônico ambulante. Atualização 4. Vi que muitas pessoas ainda têm perguntas, então vou esclarecer alguns pontos antes de falar sobre o que aconteceu recentemente. Uma das perguntas mais comuns foi quanto meus pais gastaram com minha educação e quanto eu gastei com a hipoteca da casa que supostamente seria para eles. Bem, embora eu não tenha os números exatos, posso dizer que minha educação custou cerca de 40 mil. Quanto à hipoteca, incluindo os pagamentos extras que enviei para quitá-la mais rapidamente, mas que meus pais usaram para pagar o aluguel do apartamento deles, paguei cerca de 52 mil.
como podem ver, paguei muito mais do que o valor da minha educação. Não sinto que lhes deva mais nada. Algumas pessoas também perguntaram sobre Perry. Quero esclarecer que ela não ficou na rua, como alguns sugeriram. Ela e o marido estão morando na casa dos pais dele. Então, não sou esse irmão malvado que deixou minha pobre irmã sem casa. Além disso, a casa nunca foi para ela, mas para meus pais. Perry e seu marido poderiam ter assumido os pagamentos da hipoteca, mas como sempre, não quiseram fazer o esforço. A casa estava no nome dos meus pais e foi eles que decidiram dar a casa para Perry. Portanto, eles estavam livres para pagar o restante. Não havia nada que eu pudesse fazer, nem muito menos queria fazer por eles. Agora, a atualização real: meu pai voltou. Ele parece ter dinheiro para um bilhete de avião para me visitar. Bem, deixe eu corrigir, para me pedir algo. Ele veio pedir mais dinheiro. Agora quer que eu compre outra casa para eles, depois de tudo o que aconteceu com a primeira casa, aquela que deram para a filha preferida. Agora eles querem que eu compre outra. Ele me disse que merecem uma casa porque fizeram muitos sacrifícios por nós, seus filhos. Sempre volta ao tema da universidade, lembrando do grande sacrifício de pagar minha educação, o que, claro, nunca falta em nenhuma conversa com meus pais. E claro, mencionou que deram uma casa para a filha, como se isso não fosse o cúmulo da ironia, considerando que a casa originalmente era para eles, não para ela. Segundo ele, já cumpriram seu papel como pais, então agora merecem sua própria casa. Eu deixei bem claro que de forma alguma vou comprar outra casa para eles. O dinheiro que estou economizando é para comprar minha própria casa, não para resolver os problemas deles. Novamente, eu disse que a oportunidade de ter uma casa foi desperdiçada quando decidiram dar para Perry e que agora deveriam pedir a ela para comprar uma casa. Agora, adoraria ver que tipo de resposta receberiam dela. Meu pai ficou mais alguns dias na cidade e pediu para eu pensar nisso e conversarmos depois. No entanto, eu estava viajando a trabalho nesses dias, então não voltei a falar com ele. Ou melhor, ele não pôde falar comigo porque bloqueei os números dele, então ele não conseguiu me localizar. Quando voltei ao meu apartamento depois da viagem, ele já tinha ido embora e desde então não soube mais nada dele. Quanto a mim, estou prestes a atingir meu objetivo de economias para o pagamento inicial de uma casa. Falta pouco e, se tudo correr bem, espero poder dar a notícia de que finalmente serei proprietário de um lugar modesto que poderei chamar de meu. Atualização 5. Aqui estou para contar que consegui comprar minha própria casa. Ainda falta muito trabalho, como comprar móveis e coisas assim, mas finalmente tenho um teto sobre a minha cabeça que posso chamar de meu. Li todos os comentários e conselhos, e como muitos me recomendaram, não contei a ninguém, nem mesmo postei nas redes sociais. Só contei a um pequeno grupo de amigos que não tem nenhuma relação com meus pais nem com minha família. São amigos que fiz nesta cidade, então não há como a notícia chegar até meus pais. Não quero correr o risco de que façam o que já vi em outros relatos, como pedir a casa para dar à minha irmã grávida ou algo do tipo. Portanto, estou sendo extremamente cuidadoso com essa informação. Não quero me ver em uma situação do tipo mãe urso, onde me pedem a casa pelo bem da família. Brinco dizendo que até gostaria de colocar uma cerca elétrica ao redor da casa para manter os pais com direitos à distância, mas realmente aprendi com o Reddit que o melhor é manter essas informações em segredo, pelo menos até que eu consiga estabelecer limites sólidos. Agora, em vez de pedir conselhos sobre como lidar com pais assim, venho pedir conselhos sobre algo mais agradável: a decoração da minha nova casa. Se tem algo em que não sou bom, é decorar. Quando morava com colegas de quarto, sempre tinha alguém mais para cuidar disso, e quando me mudei para um lugar alugado, já estava mobiliado, então nunca precisei me preocupar com isso. Mas agora que tenho esse espaço vazio, uma tela em branco, me sinto um pouco intimidado. Não quero arruinar tudo e transformá-lo em um lugar sem personalidade ou de mau gosto.